Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 15 do Evangelho de João, 15, versículo 13. João 15, Mateus, Marcos, Lucas, aí João, é o quarto evangelho. Bom, 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vamos ler juntos? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora o versículo 15, todos juntos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tem dado a conhecer. Nós vamos cantar um hino agora, que fala de Jesus como nosso amigo. Vamos colocar de pé. Depois um período de oração ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar sozinho na luz. A Ele seja a glória e o louvor. Não existe do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Nós somos amigos de Deus. Do que ser amigo de Deus. Caminhar seguros. Caminhar seguros na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber, a grandeza do poder de Jesus, meu bom. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
Senhor, nós agradecemos pela amizade, pelo Senhor não nos tratar como servos, escravos, mas temos um relacionamento contigo como amigos, amigos de Deus, uma amizade que começou pelo sacrifício de Jesus, ou através do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje, nós que outrora andávamos em trevas, hoje nós podemos desfrutar, andar na luz e desfrutar da comunhão uns com os outros, com a igreja, com os irmãos, com o Senhor, com aqueles que nós ainda não temos nem conhecimento, mas o Senhor nos leva à comunhão. Pai, somos a tua igreja, nos ensina sempre a proclamar, a viver, a anunciar as boas novas, o evangelho de salvação ao coração daqueles que necessitam ouvir, que precisam de ouvir, estão distantes do Senhor, estão cansados, crianças, jovens, adultos. Nós lemos um texto em Isaías: eles correm, caminham, se cansam, se fatigam. Só que a tua palavra diz que aqueles que esperam em ti, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças e vão subindo como águias. Ó Deus, faça-nos alcançar as alturas da tua vontade, Senhor, as alturas que a fé pode nos levar em Cristo Jesus. Conceda-nos mais uma vez, nós te pedimos, um culto onde o Senhor seja glorificado, onde o Senhor seja presente, manifesta a tua presença, Senhor. Que haja salvação, cura, libertação nessa noite. Que haja, Senhor, aquilo que nós mais precisamos. Não estamos falando de bênçãos materiais, porque o Senhor sabe que nós também queremos crescer, prosperar nessa área, mas o que nós mais queremos é o nosso espírito ser fortalecido, a nossa alma, para a gente poder dar continuidade e fazer tudo conforme a tua vontade, Senhor. Por isso, todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que sejamos tocados agora pelo teu Espírito Santo, pelo poder do Senhor, da tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Convido você agora a abrir a sua Bíblia, Salmo 124. Salmo 124, na sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura responsiva. Salmo 124. São 8 versos, alternadamente, tá bom? Quero ouvir a sua voz. Então esteja com a sua Bíblia ou se aproxime de alguém que tem a Bíblia e vamos ler, vamos fazer essa leitura alternada. Deus, nosso protetor e libertador, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Mais uma vez o verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então ele usa algumas metáforas,
homens se levantaram contra nós, e aí ele começa: as águas nos teriam submergido, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros e quebrou-se o laço. Então, uma das coisas que Jesus fez na minha e na sua vida foi aquilo que nós não podíamos. Nós estávamos presos, vivíamos presos. Somos livres, podemos nos locomover, mas está falando da prisão da alma. Está falando da falta de liberdade, de poder desfrutar das alegrias e de viver com a alma intensamente para o Senhor. Então, assim vivia a alma do salmista, até que, no versículo 7, ele diz: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Então, semelhante àquele pássaro que estava no bosque, ali foi armado um laço para ele, enquanto ele comia algumas sementes, ele armou um laço, não viu, e caiu e ficou preso. E quando o laço dá aquela sensação de liberdade, o pássaro, ele pode caminhar e tudo, mas quando ele começa a alçar voo, aí o laço prende e o puxa. Então ele tem um limite, mas o salmista diz que o Senhor quebrou esse laço, deu libertação completa, libertação plena. Então a mesma coisa acontece comigo e com você. Deus não nos chamou para vivermos presos. Que seja quebrado todo o laço no nome de Jesus. Que você possa olhar para o futuro com perspectiva de dias melhores, ainda que o presente não seja. Talvez ainda que pessoas tenham falado o contrário, dizendo que você não vai conseguir, às vezes até nós, nas nossas limitações e fraquezas, mas no nome de Jesus, creia na palavra de Deus, tome posse do que nela está escrito. A Bíblia, ela foi escrita simplesmente, não foi para fazermos uma leitura como hoje nós já fizemos aqui, você conhecê-la. A Bíblia foi escrita para a gente desfrutar do que nela está escrito, porque é a palavra de Deus, e à medida que eu confiar e crer na palavra de Deus, então ela vai estar no meu coração. Então, sem a acepção de pessoas, todos nós que estamos aqui, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para todos os seus dias, enquanto você viver. Faça assim, creia com o seu coração, no nome de Jesus. Cumprimente agora a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, diga: que bom ter você aqui nessa noite, Deus o abençoe, uma noite especial, Deus derrame do seu Espírito sobre nós, sobre a igreja, aleluia, glórias a Ele, louvado seja o Senhor. No momento onde o Espírito de Deus nos abençoa, porque aonde há a comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. É o Salmo 133, né? Então, aonde a gente abre o nosso coração, então ali o Senhor ordena a sua bênção. Se você tiver com o seu boletim, você pode me acompanhar na página Estratégia Principal, lá em cima. Aí tem a SAF, uma nota sobre a nova diretoria da SAF para 2015. Então está aí a diretoria formada, presidente Nadir, a vice, a Geni, primeira secretária, a Sueli Assunção, segunda secretária, Lucilene, Lucilene, e a irmã Dolores é a tesoureira, né? Dolores Técio. Então, a nova diretoria, vamos orar por essas irmãs, agradecendo a SAF, o empenho das irmãs, dos irmãos, ontem, nesses dias, principalmente ontem, para que realizássemos o trabalho da família, o jantar. Foi muito especial, foi muito edificante para a minha vida, e eu sei que também foi
para a sua vida. Então, Deus abençoe a todas as irmãs e irmãos que ajudaram, a igreja que participou, que cooperou, que esteve presente. Você que não pôde ir, Deus te abençoe da mesma forma, e da próxima vez não perca, porque sempre é muito bom para a nossa vida. Então, Deus abençoe a todos nós. A programação de Natal, os ensaios, nosso irmão Luiz Carlos aí, está regendo, está à frente do grupo. Então, sábado às 19 horas, nós vamos estar aqui no ensaio oficial, sábado, 19 horas. E aí nós temos aproveitado as terças-feiras e quinta, em vez de nós cantarmos os cânticos ou os hinos que nós fazíamos antes, então a gente está cantando, adiantando, trabalhando em cima dos cânticos de Natal, tá bom? Atenção, senhores pais, então uma convocação para uma reunião do departamento infantil, dia 7 de dezembro, às 14h30, tá bom? Então, dia 7 é o primeiro domingo, é isso? É o primeiro domingo, certo? É o primeiro domingo de dezembro, às 14h30. O objetivo, o crescimento espiritual das crianças, de nossas crianças, e aí medite, ajude seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. A criança vai passar por fases, o adolescente, o jovem, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, pais, vamos estar cooperando. Oração pela Chácara Peniel, o trabalho que estamos desenvolvendo ali, que temos como objetivo, como alvo. Então, a bênção de Deus, a mão de Deus está à nossa frente. A causa é dele e é o Senhor quem peleja por nós. A oração, continuemos a orar pela família da irmã Luci. Veio a falecer a irmã Luci, mas a família precisa de oração. Então vamos estar unidos pedindo que Deus fortaleça, console, conforte o coração de cada um deles. E a nossa irmã Luci, pela graça de Deus, está descansando agora no Senhor Jesus. Um convite aí da Solange e do Luiz Carlos, né? Dia 6, dia 5, dia 6 é outra coisa, né, Alberico? Dia 5, aqui na igreja, quem manda não lê, né? Então o convite diz assim: o coração dos homens pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Solange e Luiz Carlos convidam você e sua família para nossa Bodas de Prata, a realizar-se dia 5 de dezembro de 2014, às 20 horas, no Templo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí, nosso endereço, Barão do Rio Branco, 374, Santo Anastácio, tá bom? Então, dia 5, às 20 horas, vamos estar aqui junto com os irmãos Solange, Luiz Carlos, família, nos alegrando com eles. Deus abençoe. Tem o nosso irmão Zezinho, ele vende, está aqui, o Obrico colocou uma nota em cima, derivados do leite, né? Queijo, requeijão, mussarela, iogurte. Então, se você quiser, você procura o Zezinho. Ele não está aqui, esteve pela manhã, tá? Mas o telefone dele está aí. Alguns irmãos que já compraram, então falaram que é de primeira, muito bom. Bom, então você pode adquirir. E um aviso aí importante, você que tem celular, se não estiver esperando nenhuma urgência, nenhuma ligação urgente, então dá uma conferida se ele está ligado e desliga. Vamos agora nos voltar para Deus, ligar o nosso coração para Deus, a nossa alma, tá? Qualquer outro problema, além do celular ligado, qualquer outro problema que possa tirar a nossa atenção, diga: Senhor, esteja no controle agora, né? Eu quero me voltar totalmente para Ti, e Deus vai agir na sua vida, você pode ter certeza, em qualquer área. Então não tenha medo, o Senhor está com você, Ele conhece você completamente. Quero convidar a igreja, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós lemos João um pouquinho mais para frente,
Vem Atos, Romanos e aí Coríntios. Você está na primeira carta, é a segunda carta, tá bom? Capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porquanto... desculpe, eu errei o texto, viu? É 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mas a palavra de Deus não volta vazia, né? 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então, só esse versículo, você pode continuar lendo até o versículo 11, 12, está falando do dom da contribuição, da dádiva de contribuir. E a semeadura, a lei da semeadura, quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E o versículo, o texto vai falando que nós não devemos fazer isso com pesar, com tristeza, mas com alegria, espontaneamente. Não somos obrigados, mas devemos ter liberdade no nosso coração. Então, nesse momento de consagrarmos os nossos dízimos e ofertas, eu quero convidar a igreja a participar agora. Vamos ficar de pé, convidar o presbítero Alberico, o presbítero Zil, o diácono Ivan, se ele estiver por aí. Vamos estar juntos aqui louvando a Deus. Juntos. Eu pensei que era perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri
escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, porque nós estamos na tua presença, estamos aqui para te cultuar, para te louvar e para te glorificar através deste culto, ó Pai. Abençoa, Senhor, as vidas que adentraram este tempo nesta noite para buscar a Ti, Senhor. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo neste momento através da internet. Que a Tua palavra, quer seja lida, quer seja cantada, e a reflexão da mesma, ó Pai, venha trazer a instrução viva e verdadeira para o fortalecimento dos nossos corações. Cada pessoa que nos visita nesta noite, colocamos diante das Tuas mãos e sabemos que especialmente Tu estarás falando a esses corações. Queremos Te agradecer também, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas trazidas, ó Pai, ao gasofilácio, que esses recursos venham ser usados para o bom andamento da Tua obra aqui neste lugar. Que aqueles que estão administrando, Senhor, esses recursos, possam ser orientados por Ti, e que possamos, ó Pai, fazer aquilo que Tu queres, e sabemos que Tu, ó Pai, abençoa aqueles que têm contribuído. Colocamos nas Tuas mãos, e a promessa da Tua palavra é que as portas do céu estarão abertas para com essas vidas, ó Pai. Abençoa o Teu servo, que no momento oportuno vai trazer a reflexão da Tua palavra, que ela venha de encontro com a necessidade dos nossos corações. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 19, tá bom? Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, estão comigo? Filipenses 4, verso 19. É o último capítulo da epístola. 4, vou deixar que eu espero. 4, versículo 19. Filipenses 4, verso 19. Eu vou repetir. E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Leiam comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A diferença é que a gente pode falar assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza de glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. É isso que Paulo ele está desafiando a igreja de Filipos, os filipenses, mas eu sei que a nossa tendência é de nos preocuparmos, às vezes, demais com a gente mesmo, as nossas necessidades, o que a gente precisa. Não há nada de errado, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso não se tornar algo uma característica, né, nossa. Nós temos que pensar nos outros que estão à nossa volta. Nós temos que nos voltar para Deus. Temos que pensar nos outros, no próximo, que precisa. E eu acredito, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para as pessoas que estão à nossa volta, automaticamente Deus ele vai acrescentando bênção sem medida nas nossas vidas. Foi uma frase que eu vi alguns dias atrás aí. Às vezes a gente sai para ajudar ou socorrer alguém, você talvez já passou por essa experiência, quando você não tinha em si nenhuma força, mas de repente alguém precisou de você, você encontrou alguém, não sei como Deus, não foi coincidência, mas foi uma providência divina, e de repente Deus usa a sua vida. Aí você pode ter certeza, quando a gente está aberto a estender a mão, a ajudar as pessoas, o Senhor vai nos abençoar. Então dedique-se, traga o seu coração para o Senhor, abra os seus olhos, seja sensível àqueles que estão à sua volta, e não esqueça de você também. Cuide da sua vida, invista na sua vida, e Deus vai acrescentar sobre você bênção sem medidas. Eu quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos estar agora num período de louvor, de adoração a Deus. E toda a igreja, você pode abrir no livro de Salmos, o livro de Salmo. A maioria, uma boa parte dos Salmos, a exortação expressiva, né, ao louvor. Isaías escreve depois e diz que esse louvor, ele não pode ser de lábios, mas tem que ser de coração. Render graças a Deus, louvar o Senhor. Então tem que ser do mais profundo do nosso ser. E no Salmo 149, diz assim, Salmo 149, é o penúltimo. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Versículo 3, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe com salmos, com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Então o cristão, por natureza, é natural do cristão ter o louvor no seu coração. Então vamos nesse momento unir os nossos louvores ao Senhor. Convido você, a igreja, a colocar-se de pé. Primeiro cântico, aclame ao Senhor. Esse cântico, ele fala do propósito de estarmos aqui, toda a terra, todos os corações voltados para Deus agora. Você com a sua voz, agora expressando a sua gratidão, atendendo a Deus. Se você o conhece, puder fechar os seus olhos, se você conhece bem a letra, procure trazer a sua alma ao Senhor, se desprender de tudo à sua volta, lá fora. Não deixe que nenhum problema
uma inquietação, tire agora de você o privilégio de pensar no que você está cantando, falando para Deus, expressando isso de alma, de coração ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias Quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro não muda. outro igual não há. Todos os dias quero louvar As maravilhas do Senhor, as maravilhas de teu amor, consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, Sempre. sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ainda que a figueira não floresça, vamos cantar. Ainda que ela nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor.
salvação. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Irmãos, não precisa a gente cantar, a gente já sabe que, principalmente pensando em Lucas 1, verso 37, que Deus é fiel em todas as suas promessas. A gente já falou isso, mencionou na Bíblia, há milhares de promessas de Deus para mim e para você,
para a minha vida pessoal, família, em todos os segmentos da nossa vida, do nosso viver. Às vezes somos tendenciosos a ficarmos afligidos, a ficarmos preocupados, mas pense bem nas promessas de Deus, na palavra de Deus, que você tem conhecido, que você tem lido. Faça com que ela desça no mais profundo do seu ser, firme no seu coração, e faça você crer, principalmente além do impossível, mesmo quando as coisas são contrárias, mas crê que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos ter um momento de oração. Chega até a frente, quero orar por você. A esperança para todos, para qualquer situação. Ninguém é como o nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei de toda a terra. Dê a sua mão à pessoa que está ao seu lado. Una-se agora, vamos fazer uma corrente. Aleluia. Senhor, Tu és o dono dessas vidas. A Ti pertence esses corações. E nós nos rendemos diante da Tua grandeza, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti. A nossa alma se encurva diante da Tua grandeza, do Teu poderio. Pai, durante toda a história, o Senhor tem mostrado ser gracioso desde o início, quando estávamos perdidos. Ó Deus, não havia esperança no nosso coração. Estávamos debaixo de condenação eterna. E o Senhor teve misericórdia de nós, de cada um dos nossos familiares, aqueles que ainda faltam ser alcançados, tocados pelo Senhor. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja completando a boa obra que o Senhor começou em cada coração. Eu quero repreender no nome de Jesus qualquer laço, Senhor, qualquer palavra. Eu quero repreender no nome de Jesus qualquer força que não vem de Ti e que possa querer atingir alguém que está aqui nessa noite, ou até algum familiar nosso que aqui não está. Aonde quer que ele esteja, seja agora revestido pelo Senhor, guardado pelos Teus anjos, Pai. Deus, eu peço que seja estabelecida a cura do Senhor sobre os doentes, sobre os enfermos, aqueles que passaram por cirurgias, que vão passar, que o Senhor esteja no controle de toda e qualquer situação. Quebra os grilhões, Pai, quebra as cadeias, quebra os laços dos passarinheiros, torna toda a alma cativa, livre, para glorificar o Senhor. Olha, Senhor, para as famílias, olha para os cônjuges, olha para os filhos, olha para os solteiros, olha, Senhor, para todos que clamam o Teu nome. Sim, Pai. Deus, muito obrigado pela noite. Obrigado, Senhor. Por estarmos na Tua casa, diante dos Teus Sua atos. presença é real, Pai. Os visitantes que estão nessa noite aqui, Pai, Cura, Pai. sejam tocados por Ti. Sim. Aonde quer que encontre, que estejam nos assistindo agora, sejam tocados pelo Senhor, Amém, pela Tua graça infinita e bondade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, amém. Aperta bem forte a mão da pessoa. Deus abençoe vocês. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Assim seja. Sentem-se. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Primeiro livro da Bíblia, né? 32 capítulo. Verso 22, 32, versículo 22. A luta de Jacó com Deus no val de Jaboque, ao transpor o val de Jaboque. Levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, deixe sua Bíblia marcada nesse texto. Jacó é uma das grandes figuras da Bíblia, bem conhecida nossa. Quando ele nasceu, gêmeo, irmão de Esaú, o mais velho, havia uma disputa no ventre da mãe, para quem saía primeiro, para quem saía o primogênito. Deus já havia dito que o menor seria senhor do maior, mas no ventre já havia essa briga. E o texto diz que quando a mãe de Jacó deu à luz, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. O tempo passou, não era necessário, mas Jacó, ele tinha problemas seríssimos de caráter. O nome Jacó significa suplantador, enganador. E ele era um exímio enganador, ele era trapaceiro. Por diversas vezes a gente encontra. E você sabe que a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. São as palavras de Jesus. E ele pega um que é igual na vida, ele encontra um que é igual ou até pior do que ele. É o seu tio Labão. Passa-lhe a perna, faz o trabalhar de graça durante 7, 14 anos, até que depois ele regressa para a sua casa. Então aqui Jacó, ele está retornando, um dos
um dos preços que Jacó pagou por causa da sua rebeldia e da sua transgressão foi não mais ver a sua mãe. Quando ele retorna à sua terra, à sua casa, a sua mãe já havia morrido e ele era muito próximo da mãe. Esaú era próximo de Isaque, o seu pai, porque era caçador, homem bravo, natureza de guerreiro. Então o pai se apegou mais a Esaú. E o Jacó não. Jacó ele já era tinha mais uma outra característica. E a mãe, ele tinha esse desvio e a mãe o ajudou em algumas situações a ele cometer alguns deslizes. Então havia uma grande afinidade e eu creio que um dos preços que Jacó pagou foi não mais ver a sua mãe. O texto é muito interessante. Se a gente retornar na história de Jacó, no capítulo 28, a fuga de Jacó, no versículo 10, ele teve algumas experiências com Deus, mesmo em desobediência, cometendo alguns deslizes. Deus nunca desampara os seus. Pode viver com rebeldia, coração endurecido, mas aqueles que são do Senhor, um dia Ele vai tratar, Ele vai trazer de volta. E Jacó é um desses referenciais na Bíblia, é um exemplo que nós temos e podemos usar. A visão da escada, no versículo 10, partiu Jacó de Betseba e seguiu para Harã. Tendo chegado, Gênesis 28, versículo 11 agora. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. Então já não era um neófito, não era alguém que estava desapercebido em relação a Deus. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração e Deus o tinha como filho, como amigo, como nós lemos no Evangelho de João. Jacó, ele é chamado como Abraão, como amigo de Deus. Aliás, todos aqueles que por meio de Jesus se achega a Deus, entregam as suas vidas a Deus, não a uma religião, mas o encontro com Deus, tornam-se amigos do Senhor. E estes são propriedade exclusiva de Deus. Brigar e de encontro a essas pessoas, em primeiro lugar, a pessoa está indo contra Deus. Qualquer maldição, qualquer palavra dita contra um servo, uma serva de Deus, é anulada pela ação de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Quando Davi escreve o Salmo 91, ali fica muito clara: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Praga nenhuma chegará à tua casa, nenhuma maldição chegará à sua tenda. Então, tanto no sentido concreto de casa, de lar, como também de casa, coração, a nossa vida, o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger. Eu sei que às vezes nós andamos desapercebidos em relação a isso. Podemos ter o conhecimento, podemos entender, mas às vezes ficamos desapercebidos. Então é hora de aquietarmos o nosso coração e entender que eu sou uma propriedade exclusiva de Deus.
é o que Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 9. Somos nação e temos uma missão que é de proclamar as maravilhas de Deus, saímos das trevas e de anunciar a luz àqueles que estão em plena escuridão, que não conseguem entender, que não têm entendimento espiritual. Então você tem a autoridade, nós temos a autoridade de falar àqueles que se encontram perdidos, e o Espírito Santo ele vai movendo. Então a história de Jacó, ela é fascinante. Aquele que agarra, aquele que nasceu agarrado no tornozelo do seu irmão. Esse título ou essa variação do nome de Jacó nos leva à característica da sua vida e do seu caráter até esse ponto, até esse momento, ou até aqui, um pouquinho antes. Deus, ele já vinha trabalhando na vida de Jacó. Veja no capítulo 32, no versículo 9, olha a oração de Jacó, Gênesis 32, 9, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem, sou indigno, eu não sou merecedor de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E aí você pode continuar. E disse-me, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O texto continua falando que Jacó, ele já estava tendo luz, entendimento do propósito de Deus para a vida dele. E ele era muito esperto, ele sabia do seu limite, ele sabia que se ele fosse contra o seu irmão, ele não poderia vencer Esaú na sua força. Então havia o temor. Não há nada de errado quando tememos, quando temos medo de algumas coisas na vida. O medo, ele é até bom para nos levarmos a uma dependência de Deus, a conhecermos e compreendermos os nossos limites. O medo, ele é ruim quando ele atormenta a nossa vida. Quando o medo, ele torna-se um grande gigante e a gente não consegue ver solução, que não há saída. E não é verdade. Esse medo, esse gigante, ele é derrotado pela fé, porque aonde há fé, o medo é dissipado. Não existe medo. Aonde há fé, há ousadia e há coragem. E aí nós prevalecemos. Então, aonde há o caos, aonde não há esperança, aonde há destruição, aonde você não pode ver resposta, não ter resposta, ali Deus pode fazer e tornar um grande manancial de bênção. Deus pode fazer um grande milagre. Então eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre o encontro de Deus com Jacó e o que envolveu esse encontro, as bênçãos de Deus. Então a primeira coisa que envolve é que nós não devemos abrir mão das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Veja no verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e não com os homens, e prevaleceste. Jacó, ele poderia ter muito bem desistido dessa luta, mas ele se agarrou, e ele diz no versículo 26, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu só vou te soltar quando você me abençoar. E a luta aqui é contra o Senhor,
A luta é contra Deus. Você sabe quando a gente nos pega lutando contra Deus? É uma luta desigual. Não tem como a gente vencer, mas a gente tem que perseverar nessa luta. Porque Deus, nós não podemos desistir. Às vezes nós estamos bem perto, bem próximo da bênção, já no limiar, para chegar, para tomarmos posse. E às vezes nós retrocedemos e voltamos para trás. Isso já aconteceu comigo, em algumas situações. Pode ter acontecido com você, de você desistir de algumas coisas, quando você já estava bem perto, e depois você tem a percepção mais tarde, você estava tão próximo da bênção de Deus, da ação de Deus na sua vida, e por alguma razão, você retrocedeu, você voltou atrás. Então é aprendizagem. Nós estamos numa caminhada, e isso é com lágrimas, é com algumas perdas na vida, algumas são recuperáveis, outras situações, outras perdas não, mas a verdade é que nunca pode faltar a perspectiva viva no nosso coração de que o Senhor, Ele está no controle de toda e qualquer situação que envolva a minha vida. Então, é a grande lição maior nessa luta de Jacó com Deus, na luta de Deus com Jacó para trabalhar na vida de Jacó. Então, falando em desistir, eu não sei quantos leram um livro, Pensamento Positivo. Ele fez muito sucesso no início dos anos 90, foi best-seller, recorde de vendas, mas diz, o autor dele é o Norman Vincent Peale, e diz que ele, quando começou a escrever esse livro, já estava todo pronto, o rascunho, e ele não encontrava uma editora, bateu em diversas portas, e teve um dia que ele voltou para casa chateado, e desistiu, e pegou o seu livro, o rascunho, e jogou no lixo. Daí a mulher, a esposa, viu quando ele fez isso, e ele se trancou no quarto, e ela foi lá, pegou, arrumou, e saiu batendo porta. Algumas ainda estavam fechadas, mas até que ela encontrou uma editora que se abriu, e esse homem, ele veio se tornar campeão de venda, o livro dele veio se tornar campeão de vendas, Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale. Você vai descobrir, se alguém já não tiver comprado ou lido esse livro, você pode procurá-lo. É um livro que fala sobre sermos otimistas em relação à vida, e é o contexto da história desse homem. Por via de regra, realmente as mulheres, elas são mais fortes e mais encorajadoras, né? Às vezes nós homens desistimos muito fácil, e as esposas, elas vêm e nos encorajam para levantarmos a nossa cabeça e para acreditarmos. Então foi isso que aconteceu nesse contexto e nessa situação. Pensando em Jacó, ele no vale de Jaboque, ele transpôs, passou o ribeiro, no versículo 24, ficando ele só, cara a cara com Deus. Às vezes a vida, Deus vai nos levar a uma situação assim, onde pessoas não podem lhe ajudar, onde portas vão se fechar para você, onde parece que o seu problema não tem solução, e ele só demora, entra dia e sai dia, você não tem uma resposta, você não tem uma solução, e você se encontra sozinho, mas, entre aspas, você não está sozinho, Deus está com você, Deus está no controle da sua vida. Se é uma pessoa, nós lemos o Salmo 124, se é uma pessoa, se é uma circunstância, o Criador é maior do que a criatura, Deus é maior do que todas as coisas que Ele formou, e Ele pode mudar. Então não tema, não deixe o medo aterrorizar, atormentar a sua vida e a sua alma. Talvez hoje
você esteja bem tranquilo, talvez não tenha nenhum problema, ou o problema que você tem esteja ao seu controle, mas as tempestades, elas surgem repentinamente. Essa é uma das características das tempestades. Geralmente elas vêm repentinamente e a vida vira de cabeça para baixo. Às vezes está tudo em ordem e de repente a coisa muda. Então você tem que permanecer firme no barco. Você tem que permanecer firme confiando no Senhor. Como antes, quando tudo estava bem, você tem que permanecer na hora da provação e da tribulação. Deus ainda continua no controle. Lembra da passagem dos discípulos, quando Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo e veio uma tempestade muito forte? Jesus foi dormir, ou Jesus dormia, porque sabia que os seus discípulos, eles poderiam resolver aquela situação. Os discípulos de Jesus, eles poderiam orar e acalmar aquela tempestade, mas eles tiveram medo, eles ficaram aterrorizados, e eles foram lá e acordaram Jesus, e disseram: Jesus, não se te dá, porque dormem. E o 225, o mestre, o mar se revolta, dentro dessa passagem: não se te dá que morramos, se a cada momento estamos prestes a sossobrar, a sucumbir. E aí Jesus repreende o mar, faz tudo se acalmar, sossegar, e aí diz: homens de pequena fé, você já tem a fé suficiente para sair ou para suportar a tempestade que você está vivendo. Às vezes você não está a par do potencial que você tem. Às vezes você está desapercebido, você está ligado em outras coisas. Você tirou o foco de Deus. Eu não estou falando de autoconfiança, da pessoa que confia na sua própria força em si mesma, mas eu estou falando que Deus lhe concedeu força e um potencial para você ter superação, ou superar as dificuldades que estão à sua volta. Por isso Deus permite algumas lutas, a gente passar por alguns momentos difíceis, porque mais difícil que seja para você, talvez eu não suportasse a sua luta, a luta que você passe, talvez você não suportasse a minha. Por isso Deus nos prova conforme as nossas forças. Deus não faz nada além do que a gente pode carregar e suportar. Quando Deus chama Gideão, e Gideão faz prova de Deus, Deus diz assim para ele: Gideão, vai na tua força. Ou seja, Gideão, ele estava desapercebido do potencial que ele tinha. Gideão é aquele moço que de início ele tinha um exército de 32 mil homens para ir contra os midianitas e os moradores ali da região. Mas Deus põe ele à prova e ele vai contra os inimigos que o texto diz, Juízes capítulo 6, capítulo 7, que eram como gafanhotos, eram numerosos. Ele vai apenas com 300 homens, mas ele foi não confiando em si mesmo, mas foi confiando no Senhor. Se ele desiste, como os outros desistiram, covardes e medrosos, é assim que o texto fala, eles não teriam conquistado a bênção, que era possuir a terra prometida. Aqueles homens estavam perto, estavam próximos, mas eles voltaram para trás. Só Gideão e os 300 é que venceram os inimigos e entraram na terra prometida. Eu gostaria de falar para você: não desista, por mais pesado que seja a sua luta, às vezes incompreensível, não deixe ser dobrado, encurvada a sua alma. Lembra da mulher do Evangelho de Lucas, capítulo 14, quando o texto diz que por 18 anos ela vivia encurvada, até o dia em que Jesus a libertou e a endireitou? Assim vai acontecer com você. Eu não sei o tempo, amanhã pode vir a resposta de Deus para a sua vida.
você pode estar perto, próximo da bênção. Então não retroceda, não existe problema insolúvel para Deus. Deus tem resposta, Deus tem todo o poder, Ele é suficiente para resolver qualquer causa. Então viva naturalmente para Deus e para o Senhor. Então, as bênçãos, nós não podemos desistir dela. O segundo motivo pelo qual Jacó teve esse encontro com Deus foi porque Deus ia mudar agora o caráter de Jacó. Também no versículo 28, quando Deus diz, já não te chamarás Jacó. Então não é só uma mudança de nome. Eu não quero criar aqui nenhuma doutrina dizendo que algum nome tem maldição e outro nome é abençoado, porque uma época atrás, esse foi um dos erros da teologia da prosperidade. Eles diziam, uma pessoa se convertia, quando a pessoa começava a passar por alguns problemas, então dizia, tem alguma coisa errada na sua vida, aí começava a fuçar, é o seu nome, vamos mudar o seu nome, descobrimos que o significado tem não tem nada a ver. Isaías deixa muito claro, Isaías 53, que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados e maldição. Agora nós somos Israel de Deus. Agora somos, eu já falei, pertencemos ao Senhor. Somos completamente do Senhor. O versículo diz, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. O nome Israel quer dizer príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. Você pode encontrar outros significados, mas baseado nessa passagem, dentro desse contexto, já fica claro, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas aqui está uma mudança. Só para a gente entender que a bênção que Jacó procurava não era material, porque ele deixou bem claro na oração, no versículo 9 em diante, que o Senhor, mesmo ele estando em dívida com Deus, cometendo os erros, os tropeços, etc., mas Deus o abençoou e fez próspero, e ele reconhece isso. Olha, quando eu atravessei esse Jordão, eu vim só com um cajado, eu não tinha absolutamente nada. Eu acho que um grande problema de pessoas quando crescem na vida, materialmente ou em qualquer outra área, é quando elas não têm a humildade, às vezes de não olhar para trás, independente do berço, mas de reconhecer que Deus é o provedor das suas bênçãos. Eu lembro de um rapaz que um dia eu fui evangelizá-lo, e ele disse assim, olha, o meu Deus, aí ele puxou o talão de cheque, é esse aqui. Aí ele estava tomando uma cerveja e disse, o meu Deus, aí ele arrancou o rótulo da cerveja, é esse aqui. Então não me venha com o negócio de Deus que está no céu, que habita aqui, que cuida do ser humano. Você não vê a confusão que está nesse mundo? Então, se eu não lutar, se eu não brigar, se eu não fizer, se eu não for capaz, então eu estou perdido. Na verdade, o que ele estava dizendo é que ele era a resposta, ou ele era a causa de ser próspero na vida. Então é difícil, é diferente, tanto de Jacó, como de tantos outros, especificamente de Davi. Quando Davi diz, quem sou eu, o rei Davi, o grande conquistador, quando ele chega no auge de grandes conquistas, não só de ter derrubado o filisteu, de ter matado o leão, o urso, e de tantos outros inimigos filisteus e etc., mas quando ele chega no ponto alto do seu reinado, ele diz, Senhor, quem sou eu e quem é a casa do meu pai, para que fizeste todas essas coisas? Então, irmãos, reconhecer que nós não somos nada, e que o Senhor é tudo na nossa vida, e que Ele pode mudar. Então, na verdade, o que Jacó estava buscando e precisando era uma mudança de caráter. Ele já não aguentava mais a si mesmo, as mentiras, os enganos, as trapaças,
Isso isso prejudicava, isso doía no coração de Jacó, isso fazia um mal tremendo a Jacó, até que ele disse: eu vou parar de lutar, eu vou parar de carregar esse fardo. Irmãos, eu sei que nós estamos num processo, Deus está nos moldando, e há em nós algumas áreas que precisam ser mudadas. Não ter essa visão é loucura, é insensatez. Há áreas na minha vida que, se o Senhor não tiver misericórdia, eu estou perdido. Paulo disse: aquele que estiver em pé, vigie para que não caia. E isso é sem acepção de pessoas. Nós temos que ter a humildade para conquistarmos, para andarmos. E quando Deus fizer algo de bom na nossa vida, eu não sou melhor do que o meu irmão, eu não sou melhor do que a minha irmã, eu não sou melhor do que ninguém. Então tem que haver um espírito de brandura no meu coração, tem que haver humildade, porque o Senhor me fez assim. Ele disse: eu sou discípulo dele, e ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. As pessoas orgulhosas, presunçosas e soberbas estão fadados à ruína. Os exaltados, Pedro diz, serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então vai chegar o dia que os soberbos, como Nabucodonosor, vão comer pasto, vão se transformar em feras. A mão do Senhor vai pesar sobre eles. Então todo resquício de orgulho, de soberba, de presunção em nós temos que tirar. Eu sei que sempre vai haver alguma coisa, mas nós temos que ser tratados e trabalhados. Eu já conheci pessoas, prazeroso demais estar na presença deles. Eu já tive o privilégio de conhecer algumas, aí já com seus 80, 90 anos, serva de Deus. Irmãos, e como é bom ver um justo na sua velhice. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de conversar com o reverendo Antônio Elias, Messias Anacleto, mas eu tive. Mas é como se essas pessoas, lógico, são imperfeitas, etc., mas a maneira como elas falam, a presença, você sente que é algo diferente. A pregação, os livros que escreveram. Eu lembro do reverendo Antônio Elias. Eu estava na Central, em Prudente, nessa época, eu auxiliava lá, e ele foi pregar no aniversário da igreja, e de repente, ele estava lá com o esboço dele, a Bíblia, e de repente ele olha para a igreja, ele pega o esboço, fecha e diz assim: Deus, não é essa mensagem que Deus quer que eu fale ao coração da igreja. E aí ele vai e procura o texto na Bíblia, aquilo que Deus queria compartilhar. Irmãos, mas foi uma palavra que mexeu com aqueles que estavam ali, mexeu com a minha vida, falou profundo ao meu coração. Então, essas pessoas, você olha na caminhada e você diz assim: não vai chegar muito longe. Eu lembro do pastor Joaquim Jeremias Pereira, e ele está há mais de 20 anos na 8ª igreja de BH, e ele disse que um dia ele cansou. Ele chegou para o pastor Antônio Elias e disse: olha, pastor, não dá mais, a igreja não me quer, está difícil demais, etc, etc. E aí o pastor Jeremias começou a falar com ele, e o Antônio Elias chegou e disse: olha, você não está aqui, não é para servir a Deus, você está aqui para servir as pessoas. Talvez algumas pessoas, seja essa leitura que você está fazendo, pelo menos de início.
mas o que eu sinto no meu coração é uma outra coisa. Os dias que eu passei na igreja, que eu olhei para você, que eu olhei para a igreja, eu sinto uma outra coisa. Eu sei, irmãos, que já são 30 anos que o pastor Jeremias não saiu da 8ª igreja e permanece lá. Hoje o pastor Antônio Eli está com o Senhor, mas o pastor Jeremias permanece e é um dos grandes conferencistas, CEPAL, Congresso da Fiel, da nossa, a PECOM e outros, é um grande conferencista. Irmãos, a vida não é fácil. Deus está trabalhando no nosso caráter. Nós não podemos desistir. Deus tem algo de muito especial para a sua vida. É essa mensagem que eu gostaria de deixar de Deus hoje para o seu coração. Talvez está bem perto de você, bem próximo, aquilo que você procura. Está batendo a porta do seu coração, da sua vida. A esperança, a certeza, a convicção. Não desista. O seu caráter. Dois conselhos. Não se acomode, não encruze os seus braços. Outra coisa, não se desespere quando você descobrir no seu caráter algumas coisas assustadoras. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos enxergar a malignidade, a transgressão do nosso coração. Isso é um fato. Aí você tem que se render, se quebrantar, chorar diante do Senhor. Então não desista. Deus tem uma obra para realizar na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus. O texto termina falando da vitória de Jacó. Jacó lhe prevaleceu, ele foi vencedor. O texto diz no versículo 30, versículo 29, o Senhor o abençoou. Versículo 30, ele viu Deus face a face, a minha vida foi salva. Para ele soltar o anjo, ou o Senhor, foi preciso tocar na articulação da coxa, e se tornou um fato histórico. Até hoje, Israel, quando vai comer o boi, então ali na articulação da coxa do animal, então não é alimentado ou comido pelos judeus em reverência à figura de Jacó, o patriarca Jacó. Aqueles que marcam, aqueles que são marcados por Deus, marcam a história e marcam outras vidas. Eu não sei a dimensão, se é de Jacó, ou quantas pessoas você vai marcar a sua vida, mas o cristão frutífero, ele é assim, ele vai marcar vidas. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Diga: Senhor, não quero desistir das bênçãos, das tuas promessas, do que o Senhor tem para mim. Diga agora, com toda humildade: Senhor, olha para o meu interior. Eu não quero andar conforme o velho Jacó, o velho homem, mas quero ser transformado agora por Ti. Transforma o meu interior, faz-me vaso novo, a minha alma. Transforma o meu coração agora. Muda-me completamente com o poder do Teu Espírito Santo. Pai, nessa noite, quanta coisa boa nós ouvimos, cantamos, louvamos o Teu nome. Crianças nessa noite estiveram presentes na Tua casa, adolescentes, adultos, vidas aqui, irmãos, visitantes, outros que nos acompanham pela internet. Derrama graça sobre a vida de cada um. Vamos retornar agora aos nossos lares e rogamos que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia, Números, capítulo 6. Essa bênção é para você, e essa bênção você vai falar agora, e vai ser para alguém que esteja aqui ao seu lado, ou alguém da sua família.
Pensa agora em alguma pessoa ou pessoas, tá? Você vai ser abençoado e outras pessoas vão ser abençoadas. Leiam comigo, Números capítulo 6, versículo 24 até o versículo 26. Números é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 6, versículo 24. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, às 8 horas da noite. Os presbíteros estejam atentos. Talvez quarta-feira nós vamos ter uma reunião, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana.